Meu nome é Madison Butler, tenho 32 anos. No dia da minha festa de revelação do sexo do bebê, eu achava que estaria cercada por pessoas felizes comigo. Mas tudo mudou em questão de segundos. Minha irmã olhou para meu sobrinho Sawyer e disse com um sorriso maldoso: "Quebra isso. Vai render muitas visualizações." O garoto de 14 anos pegou o taco e acertou o bolo da festa. A cobertura azul voou para todos os lados, manchando minha roupa e minha barriga de grávida. Minha irmã começou a rir. "Calma, Madison. É só conteúdo para a internet." Minha mãe revirou os olhos e disse que eu estava exagerando, como sempre. Meu pai simplesmente desviou o olhar, fingindo que nada tinha acontecido. Mas eu não chorei. Peguei o celular da mão dela para apagar o vídeo. Foi quando notei algo estranho. Atrás da mesa dos presentes havia uma bolsa com uma pasta grossa aparecendo para fora. O rótulo chamou minha atenção imediatamente. Caso Butler M., arquivo volume 4. Tirei uma foto e mandei para meu marido. Menos de 10 segundos depois, ele me ligou. A voz dele estava fria, séria. "Madison, não deixe sua irmã sair daí. Pegue as chaves dela. Não deixe que ela encoste nessa bolsa." Naquele momento eu percebi uma coisa: durante 6 anos eles achavam que estavam observando cada passo meu. Eles nunca imaginaram que, finalmente, a atenção estaria voltada para eles. Se você já foi traído por pessoas que deveriam proteger você, deixe um comentário. Continue acompanhando para descobrir o que aconteceu depois. Na manhã da festa, Cormac preparou a torrada do jeito de sempre. Uma fatia encaixada na outra, quase como se estivesse organizando documentos importantes. Ele tinha uma caneca em uma mão e uma caneta na outra, porque a mente dele nunca realmente desligava. Eu estava sentada à mesa da cozinha revisando anotações de casos, porque comigo era a mesma coisa. Eu também não conseguia simplesmente parar. Sou assistente social clínica licenciada. Meu trabalho é ouvir crianças que carregam histórias que ninguém deveria enfrentar. Eu converso com aquelas que desenham pais como sombras e tento entender o significado por trás daqueles desenhos. Naquela manhã, eu analisava o caso de um menino de 9 anos que havia desenhado o padrasto sem boca. Para mim, aquilo não era apenas um desenho. Era uma forma silenciosa de pedir ajuda. Eu trabalhava havia 16 meses no Morrison Child and Family Services. Antes disso, passei mais de 3 anos completando minha formação clínica em um centro especializado em atendimento a vítimas de violência doméstica. Eu conhecia sinais de trauma. Conhecia os padrões que uma família criava quando escondia problemas por trás de sorrisos e aparências. Cormac olhou minhas anotações por cima do meu ombro, sem pedir permissão, como sempre fazia. "Você está fazendo aquilo de novo? Trabalhando nos relatórios em pleno sábado?" Eu respondi. Ele desenhou o pai como uma sombra essa semana. "Quero estar preparada para segunda-feira." Ele sorriu, beijou minha cabeça e disse nada. Com 25 semanas de gravidez, ele ainda me tratava como se eu fosse a melhor coisa que já tinha acontecido na vida dele. Aquele foi o último momento tranquilo antes de tudo desmoronar. Meu celular acendeu em cima da bancada. Era uma mensagem da minha irmã, Rova. "Espera só até ver as lembrancinhas da festa. Eu lembrei que você ama peonias brancas desde o seu chá de casamento." Li a mensagem 2 vezes. Meu chá de casamento tinha sido em 2019. Eu só tinha comentado sobre peonias uma única vez com uma florista, em uma conversa em que Rova nem estava presente. Cormac viu a mensagem por cima do meu ombro. Ficou em silêncio por 3 segundos. Depois continuou passando manteiga na torrada. Mas eu percebi que algo naquela mensagem também tinha chamado a atenção dele. Ele disse: "Ela tem uma espécie de arquivo mental sobre você." Eu respondi: "Ela só está tentando ser carinhosa." Ele balançou a cabeça e disse: "Essa é uma forma de ver as coisas." Então ele fez algo mais sério do que simplesmente perguntar. Ele falou: "Quantas coisas a Rovan lembra sobre você que nem eu sei?" Eu não respondi. Levantei e fui até o banheiro. Parte de mim estava indo porque o bebê estava pressionando minha bexiga, mas outra parte era porque eu não queria encarar aquela sensação estranha. Quando voltei, abri a geladeira para pegar água e vi o cartão que Rovan tinha enviado na semana anterior.
Mal posso esperar para conhecer minha sobrinha ou sobrinho. Mais 6 semanas só nós duas, irmã. As palavras "a só nós duas" estavam marcadas com uma caneta azul, exatamente como aquelas canetas que minha mãe usava durante toda a minha infância. Sem pensar muito, coloquei o cartão na reciclagem de papel. Naquele momento, não quis dar importância àquilo. Ainda não. Cormac tinha um costume estranho, ele sempre andava pela casa antes de falar algo importante. Naquela manhã, ele caminhou pela cozinha, deu uma volta completa e depois voltou para perto de mim. Colocou a mão no encosto de uma cadeira, como se estivesse escolhendo cuidadosamente cada palavra. Então disse: "Se alguma coisa parecer errada hoje, me mande apenas uma palavra. Qualquer palavra. Eu vou até você." Eu ri e respondi: "Você está exagerando." Ele olhou para mim e disse: "Eu venho percebendo coisas sobre sua família há 4 anos." Depois colocou meu celular no carregador ao lado das minhas chaves. Em seguida, colocou o próprio telefone junto. Os dois precisam estar com a bateria cheia, por precaução. Eu coloquei meus sapatos baixos, os únicos que ainda serviam confortavelmente nos meus pés inchados. Escolhi um vestido de algodão cinza e macio, porque naquela fase da gravidez meu corpo só queria coisas confortáveis. Também coloquei o pequeno colar dourado que Rovan havia me dado na minha formatura da faculdade. Ele tinha 2 letras pequenas gravadas, R e M durante anos, eu achei que significavam Rovan e Madison. Mais tarde, eu entenderia aquele presente de uma maneira completamente diferente. Antes de sairmos, Cormac colocou um caderno e um pequeno gravador de áudio portátil dentro da bolsa dele. Ele fazia isso em todos os jantares de família. Nunca tinha usado nenhum dos dois. Ele apenas carregava por hábito. Nós dirigimos até West Lynn com a caixa do bolo no banco de trás. Minha mãe morava na Aspen Lane, em uma casa onde eu conhecia cada detalhe. Eu sabia qual tábua do chão fazia barulho, qual porta emperrava e até qual vaso eu tinha quebrado aos 12 anos. Minha mãe fazia questão de lembrar daquele acidente em todo Natal há 2 décadas. "Você sempre estraga as coisas, Madison. Tente não fazer isso hoje." Chegamos às 13h15. Minha mãe abriu a porta com um sorriso perfeito demais, aquele tipo de sorriso treinado que professores de crianças pequenas costumam ter quando precisam parecer pacientes. Meu pai estava atrás dela, com as 2 mãos nos bolsos. Ele apenas fez um aceno discreto. Minha mãe olhou para minha barriga e disse: "Olha só você. Está radiante." Então completou: "A Rovan está cuidando de tudo. Vá sentar e não faça absolutamente nada." Nesse momento, Rovan saiu da cozinha usando um casaco de lona cinza por cima do vestido da festa. No ombro dela havia uma bolsa grande de tecido que eu nunca tinha visto antes. Parecia pesada e não combinava em nada com a decoração da comemoração. Ela sorriu e disse: "Eu já sei exatamente onde cada pessoa deve ficar para as fotos. Confie em mim." Ela colocou a bolsa em um pequeno espaço entre a mesa dos presentes e o balcão da cozinha, um canto onde ninguém naturalmente ficaria parado. Foi então que notei algo. A ponta de uma pasta estava saindo pela abertura da bolsa. Apenas meio centímetro da lateral aparecia. Pouco depois, Sawyer passou por mim e se abaixou para amarrar o tênis. Ele levantou os olhos por um segundo na minha direção. Eu achei que ele apenas estivesse cansado. Se você já viu uma criança dentro da própria família tentar se aproximar do único adulto que parecia seguro e, mesmo assim, ser afastada, então você sabe como histórias assim costumam terminar. Se essa situação já fez parte da sua vida, deixe um like para que outras pessoas que passaram por algo parecido encontrem este relato. Nos comentários, me conte, qual foi a idade em que você percebeu quem realmente era a pessoa segura da sua família? Eu leio todos os comentários. Antes daquela festa, deixe-me explicar como todos enxergavam minha irmã Rovan. Isso é importante porque toda a família acreditava em uma versão dela. Rovan era aquela pessoa que nunca esquecia um aniversário. Ela enviava mensagens de condolências no aniversário da morte do marido da nossa tia Marianne. Quando minha mãe teve problemas no quadril, foi Rovan quem organizou o almoço de Páscoa da família. Ela aparecia com peonias brancas e uma lasanha feita em casa. Nas redes sociais, ela tinha milhares de seguidores, quase todos parentes ou conhecidos da família.
Ela mantinha um calendário compartilhado com minha mãe, onde anotava aniversários, datas especiais e até consultas médicas dos familiares. Minha prima Everly uma vez me disse: Rova me mandou um cartão no aniversário do meu divórcio. Quem faz uma coisa dessas? Na época, eu respondi que aquilo era apenas uma prova de que ela era uma pessoa atenciosa. Eu realmente acreditava nisso. Eu achava que Rova era irmã boa. Era exatamente essa imagem que ela queria que todos tivessem dela. Mas eu também tinha lembranças diferentes. Quando eu tinha 17 anos, passei por uma noite terrível depois de tomar remédios por engano e acabar precisando ir ao hospital. Rovan foi quem me buscou e me levou para casa depois da emergência. Ela nunca mais falou sobre aquilo. Minha mãe também não. A única coisa que minha mãe comentou depois foi que eu deveria ter prestado mais atenção. O que ela nunca contou foi que ela havia deixado 2 frascos de remédio parecido sobre o balcão e simplesmente dito para eu resolver sozinha. Eu só descobri essa parte muitos anos depois. Muito tempo depois. Rovan e Grady Marston se casaram em 2015. Entre 2015 e 2018, eles passaram por 4 tentativas de fertilização in vitro, mas nenhuma deu certo. Em junho de 2018, decidiram começar o processo de adoção. Foi quando receberam Sawyer, um menino de 6 anos, quieto e reservado, através do sistema de acolhimento de Malton County. A adoção foi oficializada em novembro de 2019. Um mês depois, Grady foi embora. Ele não fez uma grande cena. Não houve uma briga dramática ou uma despedida cheia de palavras. Ele simplesmente não voltou de uma viagem de trabalho. Minha mãe contou aos vizinhos que Grady não conseguiu lidar com a responsabilidade que Rovan carregava. Rovan nunca corrigiu essa versão. Quando perguntei o que tinha acontecido, ela apenas disse: ele não estava preparado para ser pai. Ela nunca mencionou que tinha assinado os documentos da adoção sozinha. Entre 2020 e 2022, Rovan tentou novamente engravidar usando inseminação artificial com doador de esperma em uma clínica de reprodução no Oregon. Foram 3 tentativas. Nenhuma funcionou. Em 2022, o médico disse a ela que provavelmente ela nunca conseguiria gerar um filho biológico. Ela contou para minha mãe, mas levou mais 1 ano para me contar. Quando finalmente falou comigo, foi na cozinha durante o dia de ação de graças. Eu estava cortando uma torta quando ela me contou, em voz baixa. Eu a abracei. Mas ela ficou rígida, como se aquele abraço fosse algo que ela não soubesse receber. Ela e Grady finalizaram o divórcio em março de 2024. Ela decidiu continuar usando o sobrenome Marston porque havia construído sua marca de design freelancer com aquele nome. Segundo ela, aquele sobrenome era a última coisa que ainda restava dele. Foi isso que ela me disse. E foi nisso que eu acreditei. Depois de 2022, em todos os jantares de família, minha mãe sempre encontrava uma maneira de elogiar Rovan. Ela dizia: ela deu um lar para aquele menino quando ninguém mais daria. Esse é o tipo de mulher que ela é. E durante muito tempo, todos nós acreditamos nessa história. Madison nunca percebeu isso. Ela sempre teve a impressão de que tudo girava ao redor dela. Durante muito tempo, achei que aquele comentário fosse apenas uma crítica sobre a minha gravidez. Hoje, vejo de outra forma. Talvez aquilo já fosse uma preparação. Existe um dia de ação de graças específico que sempre volta à minha memória. Novembro de 2022. Minha tia Marion, irmã mais velha do meu pai, estava sentada à mesa quando perguntou para Rovan por que Sawyer ainda não participava de nenhum esporte. Marion trabalhou como conselheira escolar em uma escola de ensino fundamental por 30 anos. Ela sabia observar comportamentos. Ela percebia coisas que outras pessoas ignoravam. Rovan respondeu: ele é sensível. Precisa de tempo livre para ser ele mesmo. Marion olhou para ela e disse: ele tem 10 anos. Ele precisa fazer parte de uma equipe. Minha mãe imediatamente mudou de assunto e começou a falar sobre a torta de abóbora. Depois daquele dia, Marion não foi convidada para o Natal. Também não participou da Páscoa, nem do dia de ação de graça seguinte, nem de nenhum outro jantar familiar. Ninguém explicou o motivo. Uma vez perguntei para minha mãe sobre isso, no estacionamento depois de uma festa de aniversário.
Ela apenas respondeu. A Marion não entende o que é ser uma mãe de verdade. Ela nunca teve uma. Eu deixei o assunto de lado. Na época, achei que minha tia tinha ficado estranha. Eu deveria ter feito mais perguntas. Existe uma lembrança que eu só consegui entender muitos meses depois. Foi no dia de Ação de Graças de 2024. Sawyer tinha 12 anos. Durante 2 horas, ele ficou parado ao meu lado na sala da minha mãe sem motivo aparente. Ele não comeu nada. Não conversou com ninguém. A única coisa que fazia era segurar um pequeno pedaço de papel dobrado na mão. Ele segurou tanto tempo que o papel ficou amassado e quase molhado pelo suor. Pouco antes de Rowan chamá-lo para ir embora, ele colocou o papel na minha mão e sussurrou. Tia Madji, você acha que minha mãe está triste? Eu perguntei. Por que você acha isso? Ele respondeu. Porque ela escreve muito à noite. Guardei aquele papel no bolso do meu casaco. E esqueci completamente dele por 18 meses. O casaco ficou pendurado no armário durante todo o inverno e parte da primavera. Depois, na semana em que contamos aos meus pais que eu estava grávida, comecei a usar uma jaqueta mais leve. Nunca mais coloquei aquele casaco. Na festa daquele ano, antes do bolo, antes de qualquer coisa acontecer, meu sobrinho se aproximou da minha mãe e perguntou. Posso passar o verão na casa da tia Madji? Minha mãe nem olhou para mim. Ela respondeu. Sawyer, você não está vendo que sua tia está ocupada? Rowan deu uma risada discreta e falou. Eu vou encontrar outro jeito de vocês dois passarem um tempo juntos. Naquele momento, eu interpretei aquilo como carinho. Hoje, eu enxergo de outra maneira. Chegamos à casa às 13h15. A festa estava marcada para começar às 14 horas. Nesse intervalo, minha mãe organizou 32 cadeiras dobráveis no quintal com uma tensão quase religiosa, como se estivesse preparando um grande evento. Rowan colocou toalhas azuis e rosas sobre a mesa dos presentes. Ela deixou o livro de mensagens no centro da mesa, junto com uma caneta que minha mãe tinha emprestado. Atrás daquela mesa havia um pequeno espaço vazio, onde o balcão da cozinha encontrava a parede. Foi exatamente ali que ela colocou a bolsa. Cormac levou a caixa do bolo diretamente para a cozinha e deixou em cima do balcão. Depois caminhou pelo andar de baixo uma vez. Cumprimentou meu pai, que estava tentando ajustar algumas caixas de som sem realmente saber como funcionavam. Perguntou para minha mãe onde os convidados deveriam deixar os casacos. E então ele viu a bolsa. Eu vi quando ele percebeu. Mas ele não comentou nada. Às 13h30, os primeiros convidados começaram a chegar. Minha prima de Leia veio de Vancouver com o marido e o filho pequeno. Um antigo colega de trabalho do meu pai também apareceu e trouxe uma garrafa de cidra sem álcool, já que eu não podia beber durante a gravidez. Minha mãe ficou na porta recebendo todos com aquele mesmo sorriso e aperto de mão que ela usava quando participava de reuniões escolares. Callie chegou às 13h50. Callie Winslow era minha melhor amiga desde a época da faculdade em Reed. Hoje ela trabalhava como doula, embora não fosse a minha. Quando ela me abraçou na entrada, demorou alguns segundos a mais do que o normal. Às 13h45, minha mãe chamou Sawyer e deu a ele uma tarefa. Ela disse: Hoje você vai ficar responsável pela câmera, querido. Todo mundo vai querer ver isso. Rowan colocou Sawyer perto da porta de vidro da sala e disse: Sawyer, querido, fique exatamente onde eu coloquei você. Ele olhou para ela e respondeu: A luz fica melhor aqui, mãe. Então deu 3 passos para o lado. Daquela posição, o celular dele conseguia filmar perfeitamente a mesa dos presentes e também o pequeno espaço vazio atrás dela, onde a bolsa estava escondida. Rowan apenas fez um gesto com a mão, como quem manda ele ficar ali, e voltou a receber os convidados. Ela nem conferiu o que a câmera estava capturando. Às 13h52, fui até a cozinha pegar um copo de água e ouvi minha mãe e minha irmã conversando no meio de uma frase. Rowan disse: 3 horas. Minha mãe confirmou com a cabeça. Quando percebeu que eu estava ali, Rowan mudou rapidamente. 3 horas até a cirurgia da vovó Ellsworth terminar. Eu queria que a mamãe soubesse. Só que havia um detalhe.
Minha avó tinha 90 anos e não tinha nenhuma cirurgia marcada naquela semana. Eu só descobriria isso mais tarde. Cormac ouviu parte da conversa do quintal, através da porta de tela. Ele estava em uma ligação com Brown, seu editor. Ele olhou para mim. Ele sempre percebia coisas que eu não conseguia enxergar. Às 14h02, minha mãe bateu palmas chamando a atenção de todos. Os convidados se aproximaram da cozinha e da sala de jantar. O bolo estava no centro da mesa, inteiro, esperando pelo momento da revelação. Era um bolo redondo de 9 polegadas, coberto com uma camada de glacê cinza claro. Callie tinha me contado que a confeitaria Baker and Spice colocou o recheio azul apenas antes da entrega, garantindo que nem eu descobriria antes da hora. Eu fui surpreendida 2 vezes naquele dia. A primeira foi quando vi o bolo e percebi como ele estava bonito. A segunda foi quando ele foi destruído e eu percebi como algo bonito podia ser transformado em algo completamente diferente em poucos segundos. Minha mãe começou a contagem regressiva. 10. 9. Callie manteve uma mão no meu ombro. Quando chegou no 3, Rowan tirou um pequeno taco de plástico rosa que estava escondido atrás das costas. No 2, ela falou alto o suficiente para todos ouvirem. Sawyer, querido, esse é o seu momento. No 1, ela sorriu e disse. Quebre, Sawyer. Faça isso viralizar. Sawyer olhou para mim por um segundo antes de levantar o taco. Naquele instante, o rosto dele carregava uma expressão que eu ainda não entendia. Parecia um pedido de desculpas. Ele acertou o bolo. Não com força demais. Não de leve. Apenas o suficiente. A cobertura se abriu e o recheio azul apareceu no meio. Uma parte voou para frente e atingiu minha barriga e meu vestido cinza, exatamente no lugar onde eu costumava colocar a mão quando sentia o bebê se mexer. Rowan levantou o celular e anunciou. É um menino. E agora isso vai viralizar. Algumas pessoas riram por um instante. Depois o silêncio tomou conta do ambiente. Alguns convidados olharam para o chão, desconfortáveis. A filha pequena de Dileia começou a chorar, e ela saiu com a criança para o quintal. Meu pai, sem olhar diretamente para ninguém, soltou. Meninos são assim mesmo. Callie se levantou imediatamente. Ela parecia pronta para falar alguma coisa. Mas minha mãe foi mais rápida. Ela atravessou a cozinha, pegou um guardanapo da mesa e começou a limpar meu vestido como se eu fosse uma criança que tinha derramado comida. Então disse: Não faça drama, Madison. Você sempre estraga tudo. Aquela frase não era nova. Minha mãe tinha dito isso quando eu quebrei o vaso aos 12 anos. Disse quando voltamos do hospital aos 17. Disse aos 22 anos, na manhã do meu casamento com Cormac, quando perguntei se as flores tinham chegado. 20 anos ouvindo as mesmas palavras. Rowan levantou ainda mais o celular. Relaxa, Mads. É só conteúdo. Eu olhei para ela e perguntei com calma. Conteúdo de quem, Rowan? Callie se levantou novamente e tentou mudar a situação. Sawyer, você pode me ajudar a pegar alguns papéis toalha? Ela estava tentando dar a ele uma saída. Mas já era tarde. Sawyer já tinha se aproximado de mim. Ele segurava o celular com as 2 mãos. Rowan estava ocupada publicando a gravação e nem olhava para ele. Então ele falou quase em um sussurro. Tia Madji, 2 minutos e 38 segundos. Assiste antes que minha mãe veja. Ele engoliu em seco e completou. Desculpa pelo bolo. Eu não consegui dizer não a tempo. Peguei o celular da mão dele. E naquele momento tudo ficou claro. Ele não estava segurando um taco. Ele estava segurando uma câmera. Olhei para minha mãe e disse em voz alta. Já volto. Vou ao banheiro. Passei por Cormac perto da porta do quintal. Ele ainda estava na ligação. Ele ainda não sabia de nada. Eu não fui ao banheiro. Subi para o meu antigo quarto no 2º andar e fechei a porta atrás de mim. Sentei na beirada da cama, tentando entender o que eu tinha acabado de ver. Aos pés da cama estava a colcha que minha mãe tinha feito para mim quando eu tinha 8 anos.
Ela estava dobrada perfeitamente, com os cantos alinhados como sempre. Uma lembrança de uma época em que eu acreditava que tudo naquela casa era seguro. Minhas mãos estavam firmes. Essa foi a parte mais estranha. Eu esperava estar tremendo, chorando ou sem conseguir pensar. Mas não. Eu apenas abri o vídeo de Sawyer e voltei a gravação até 2 minutos e 38 segundos. A câmera mostrava a mesa dos presentes e, atrás dela, aquele canto escondido onde Rowan tinha colocado a bolsa. Ela estava agachada, parcialmente escondida pela mesa. Em uma das mãos, segurava uma pasta preta de aproximadamente 3 polegadas que havia tirado da bolsa. Com o polegar, ela passava pelos separadores internos. A luz da cozinha refletia na capa plástica, deixando o conteúdo visível. Eu consegui ler a etiqueta na lombada. Butler, M. Arquivo de caso, volume 4. Na parte inferior havia uma identificação menor. Kensington e Rijevas Serviços de Investigação Confidencial. Eu trabalhava com documentos delicados todos os dias. Eu sabia reconhecer um arquivo de investigação. Continuei avançando o vídeo. Aos 3 minutos e 14 segundos, Rowan colocou a pasta aberta sobre o balcão da cozinha. Uma pilha de fotografias pequenas, tamanho 10x15, deslizou para fora. A câmera de Sawyer se moveu um pouco, algo que pareceria acidental para qualquer outra pessoa. Mas eu percebi. A primeira foto era minha. Eu estava sentada em uma cadeira na sala de espera do Osso Center for Women's Health. A imagem tinha sido tirada de fora, através da janela da frente, em um ângulo escondido. No canto da foto havia uma marcação de horário. 10h34 da manhã. 27 de fevereiro de 2026. 3 dias depois do meu ultrassom morfológico. E Rowan não tinha estado naquele exame. Continuei passando as imagens. Havia uma foto minha regando o vaso de manjericão no quintal da nossa casa, tirada aparentemente do quintal de um vizinho. Outra mostrava a Cormac caminhando até o carro em frente à nossa casa. Outra era minha na varanda do condomínio de Cali. Depois apareceu uma imagem minha no mercado de agricultores de Selwood, segurando uma sacola de tomates. Ao fundo havia uma criança pequena. O rosto dela estava circulado com uma caneta vermelha. Era o filho pequeno da família cujo caso eu estava analisando naquela mesma manhã. Desliguei o celular por alguns segundos. Respirei. Depois liguei novamente. Minha mente precisava de um instante para continuar funcionando. Aos 3 minutos e 52 segundos, Rowan virou a página da pasta. Era uma lista de nomes. Eu li cada linha. Dr. Granthal. Megan Fielding. Callie Winslow. 2 colegas meus do Morrison. Meu vizinho. A presidente da associação do bairro. Ao lado de cada nome havia pequenas anotações escritas à mão. Abordado. Sem resposta. Abordado. Simpático. Ainda não. No topo da página havia 2 palavras circuladas em vermelho. Semana 30, mudança. O áudio do vídeo captou então minha mãe se aproximando do balcão. Sawyer havia dado um passo para mais perto da parede, e o celular dele registrou uma conversa que claramente não deveria estar sendo gravada. A voz baixa de Rowan disse: "Depois da revelação, eu vou falar sobre a semana 30. O volume 5 começa nessa época." Minha mãe respondeu ainda mais baixo: "Não fala disso agora. Apenas venha." Eu parei de respirar por um segundo. Peguei meu celular e abri a conversa com Cormac. Enviei 3 capturas de tela. A resposta veio quase imediatamente. Foi por isso que ele me ligou tão rápido. 9 segundos depois, meu telefone acendeu. Era Cormac. A voz dele estava tão calma que chegava a parecer gentil. "Madison, onde você está agora?" "Lá em cima. No meu antigo quarto." "Desça, mas não corra." Houve uma pausa. Então ele disse: "Eu conheço esse símbolo." Meu coração acelerou. Passei 9 semanas trabalhando com essa empresa no ano passado. Kensington e Rijeva vende pacotes de proteção familiar e segurança. Ele respirou fundo. "Mas esse é o jeito bonito de dizer."
Eles preparam casos de guarda. Isso não é apenas uma pasta. Madison, isso é um arquivo de vigilância. Aquilo não é um álbum de lembranças. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Então perguntei: como você quer que eu faça isso sem causar uma briga? Cormac respondeu com aquela calma controlada que ele sempre tinha quando a situação era séria. Você é a pessoa mais tranquila naquela casa. Faça uma coisa simples. Peça protetor solar para ela. Pegue a bolsa e as chaves no mesmo movimento. Ele fez uma pausa. Essa pasta pode desaparecer em segundos. Um pendrive quebrado, um cartão de memória apagado, qualquer coisa. Não deixe ela tocar naquela bolsa. Não deixe ela sair daí. Estou indo até a porta da frente agora. Eu olhei novamente para as imagens. Cormac, tem um contrato de aluguel lá dentro. Ela alugou algum lugar. Tem uma anotação dizendo mudança ao ponto. A resposta dele veio imediatamente. Então já estamos atrasados. Duas coisas, protetor solar e chaves. Eu me levantei. A colcha permaneceu perfeitamente dobrada sobre a cama. Desci as escadas no ritmo que meu corpo permitia naquele momento, devagar. No corredor de entrada, minha mãe estava enchendo novamente uma jarra de água. Eu conseguia ver Rova na cozinha, de costas para a porta de vidro. Sawyer estava no quintal com dois primos menores. Cormac continuava no fone. A voz dele veio baixa. Fale sobre o protetor solar. 2 movimentos. Não explique nada. Eu nunca fui boa em mentir. Mas naquele dia descobri que conseguia. Entrei na cozinha e falei: R.O., você tem protetor solar? Fiz uma pausa e acrescentei: o Cormac está preocupado com o sol. As crianças estão lá fora. Rova hesitou por meio segundo. Ah, e sim, está na minha bolsa. Eu pego. Eu sorri. Eu pego para você. Continue recebendo os convidados. Atravessei a cozinha em 3 passos. Peguei a bolsa de tecido do chão. Ela era mais leve do que eu esperava. Mas a pasta dentro dela tinha um peso diferente. Abri o zíper. Lá dentro havia um frasco de protetor solar, um estojo de lápis de lona e, em um pequeno compartimento interno, um pendrive prateado preso a um chaveiro. Sem demonstrar nada, coloquei o chaveiro do RAV4 no bolso da frente do meu vestido. Peguei o protetor solar com a outra mão. E saí da cozinha sem mudar o ritmo. Eu não fui até o quintal. Encontrei Callie na sala de jantar. Passei a bolsa para ela e sussurrei: proteja isso como se sua vida dependesse disso. Ela me olhou confusa. Cormac chega em 1 minuto. Abra a pasta e deixe em cima da mesa antes que ele entre. Callie não fez uma única pergunta. Apenas respondeu: entendi. Nesse momento, Rovan virou da pia. Ela me viu segurando o protetor solar. Mas não viu a bolsa. Não viu as chaves. Ela me encarou por 3 segundos. Depois tocou o bolso da calça uma vez, como se estivesse conferindo alguma coisa. Então sorriu. Eu sorri de volta. Fui para o quintal e entreguei o protetor solar para Dileia, para que tudo parecesse normal para quem olhasse pela janela da cozinha. Ela percebeu que havia algo errado. Você está bem? Respondi. Só vou me deitar um pouco. Estou cansada. Ela apertou meu ombro com carinho e apontou para as crianças brincando na grama. Pouco depois, Cormac entrou pela porta lateral. Ele cumprimentou minha mãe no corredor com uma voz tranquila, quase gentil, como se tivesse todo o tempo do mundo. Depois passou por ela e seguiu direto para a sala de jantar. A pasta estava aberta sobre a mesa. Callie permanecia ao lado, com os braços cruzados. Cormac passou o dedo pelo índice dos separadores na primeira página. A boca dele se moveu uma vez, como se estivesse confirmando algo para si mesmo. Então ele levantou os olhos para mim. Madison, isso é o volume 4. Ele respirou fundo. Isso significa que existem 3 antes desse. Ele abriu o pequeno compartimento interno da bolsa e tirou o pendrive.
Conectou ao notebook que estava dentro da bolsa dele e virou a tela para que eu pudesse ver. A pasta principal continha 3 diretórios. Um chamado Butler, outro Larkin e outro Ostiad. Dentro da pasta Butler havia 4 subpastas. Volume 1, 2020 a 2021. Volume 2, 2021 a 2022. Volume 3, 2023 a 2024. Volume 4, 2024 até o presente. Cormac olhou para mim em silêncio. Então disse: 6 anos, Madison. Ela começou quando você e eu nos casamos. A primeira pessoa para quem liguei foi minha prima Everly. Ela morava em Boise, a cerca de 7 horas de carro dali. Ela atendeu no segundo toque. Oi, querida. Minha voz saiu baixa. Everly, eu encontrei uma pasta dentro da bolsa da Rova. Está escrito Larkin, volume 1. Do outro lado da linha, silêncio. 3 segundos. Então ela começou a chorar. Não era um choro de surpresa. Era o tipo de choro de alguém que carregava algo por muito tempo esperando que alguém finalmente acreditasse nela. Maddi, meu Deus. Eu vi essa pasta no quarto de hóspedes dela em 2020. Eu fiquei sem responder. Ela continuou. O nome estava claramente escrito. Eu abri por curiosidade e vi documentos médicos que eu nunca tinha mostrado para ela. Vi capturas de mensagens que eu tinha trocado com Tanner. Vi datas das sessões que fiz com meu terapeuta. Ela respirou fundo. Perguntei o que era aquilo. Rovan disse que era um livro de memórias. Foi naquele dia que eu parei de confiar nela. Everly contou que chegou a copiar algumas páginas, mas depois destruiu as cópias. Eu nunca tive coragem de abrir o volume 2. Perguntei. O que tem no volume 2? A resposta dela veio quase em um sussurro. Piper. Minha filha. Ela tinha 8 anos. Rovan vem criando uma história sobre ela desde que Piper tinha 2 anos. Desde a época em que Tanner começou a pedir guarda. Meu coração apertou. Rovan se encontrou com ele 2 vezes em 2021. Tanner chegou a mencionar isso uma vez, mas eu fiz ele parar de falar. Ele não quis me contar o que eles conversaram. Acho que ele não queria me machucar. Naquele período, eles ainda eram casados. Everly continuou. Quando finalizamos o divórcio, Tanner pediu guarda física compartilhada. Eu lutei contra isso porque o advogado dele sabia detalhes sobre meu histórico de depressão que apenas 3 pessoas conheciam. Ela fez uma pausa. Uma dessas pessoas era Rovan. Minha respiração ficou presa. Eu perdi a guarda compartilhada por uma diferença mínima. Piper ainda precisa passar alguns finais de semana com ele. A voz dela ficou mais fraca. Foi a Rovan, Maddi. Foi ela. Perguntei. Você contou para minha mãe? Contei. E o que ela disse? Everly suspirou. Ela disse que eu estava projetando coisas. Disse que Rovan já tinha perdido demais na vida para ouvir algo assim. Houve outro silêncio. Então ela falou algo que eu nunca esqueceria. Maddi, nunca mais deixe Piper dormir na casa da Rovan. Não deixe seu filho perto dela sem supervisão. Eu fiquei 4 anos em silêncio porque não tinha ninguém que acreditasse em mim. Eu respondi. Eu acredito em você. Depois liguei para Joss. Ela morava em Eugene e dava aulas na Universidade de Oregon. Ela atendeu no primeiro toque. Antes mesmo de eu explicar, ela disse. Você encontrou, não foi? Meu corpo ficou gelado. Perguntei. Como você sabe? Ela respondeu. Porque ela fez isso comigo também. Joss contou. Ela ficou entre mim e sua mãe por 8 meses. De abril até dezembro de 2023. Ela dizia constantemente que sua mãe estava confusa sobre mim. Aos poucos, minha mãe parou de falar comigo. Só em junho de 2024 eu criei coragem para ligar e perguntar diretamente o que Rovan tinha dito. Ela respirou fundo. Minha mãe chorou durante 1 hora.
Ela acreditava em coisas que eu nunca falei. Disseram a ela que eu tinha vergonha dela. Que eu não queria ela no meu aniversário de 30 anos. Cada mentira tinha a influência da Rova. Perguntei. Você contou para Adelaide? Joss respondeu. Na Páscoa de 2025. Ela disse para eu não piorar a situação. Disse que eu estava projetando. Disse que Rovan já tinha sofrido demais. Joss ficou em silêncio por alguns segundos. Então falou. Madji, não deixe ela chegar perto do seu bebê. Nunca. E veja o que Adelaide escreveu nas margens desses documentos. Ela fez uma pausa. Os meus tinham anotações na letra dela. Nesse momento, Callie tocou meu braço. Ela estava segurando o celular. Já tinha aberto uma chamada de vídeo com tia Marion. Minha tia atendeu em 2 toques. Ela estava usando um lenço no cabelo e seus olhos estavam vermelhos. Ela já tinha chorado antes mesmo de entrarmos em contato. Antes que qualquer uma de nós perguntasse algo, Marion disse. Eu venho guardando anotações desde o Dia de Ação de Graças de 2022. Ela respirou fundo. Tem um documento no Google chamado O Livro de Registros Butler. Eu escrevi tudo. Adelaide tinha uma pasta guardada no alto do armário do corredor. Marion contou que viu a ponta de uma página onde apareciam informações médicas de Everly, incluindo dados do acompanhamento de gravidez. Quando perguntou sobre aquilo, Adelaide respondeu apenas: família cuida da própria família. Depois daquele Natal, Marion nunca mais foi convidada para nenhuma reunião. Cormac perguntou: quão recente está esse registro? Marion respondeu: a última anotação foi feita há 2 meses. Ela olhou para mim pela tela. Madison, seu nome já está lá também. Eu adicionei a data do seu ultrassom depois que Evelyn me contou que Rova estava do lado de fora do OSU. Ela estava no estacionamento usando um carro alugado. Evelyn tinha visto porque estava em Portland naquele dia para um treinamento de trabalho. Ela só contou uma semana depois porque achou que talvez estivesse imaginando coisas. Mas não estava. Marion continuou. São 38 registros. 4 anos de anotações. Ela respirou fundo. Me coloque nessa ligação quando você confrontar Rova. Eu estou esperando por esse momento. Eu perguntei. Tia Marion, por que você guardou tudo isso? Ela respondeu. Porque alguém precisava lembrar. Trabalhei como conselheira escolar por 30 anos, Madison. Eu vi adultos mudarem a realidade diante dos olhos das crianças. Eu não consegui impedir sua mãe sozinha. Mas eu consegui registrar o que aconteceu. Nesse momento, Sawyer entrou na sala de jantar segurando um copo de água. Ele colocou o copo sobre o aparador. Depois abriu o pequeno bolso lateral da mochila e tirou um pendrive prateado preso por uma pequena alça. Também tirou um pedaço de papel dobrado, já gasto pelo tempo. Ele disse. Eu copiei todas as vezes que ela deixava a pasta aberta. Durante 6 anos. Ela nunca percebeu porque nunca imaginou que eu conseguiria fazer isso. Ele estendeu o papel para mim. Você me devolveu isso no Dia de Ação de Graças de 2024. Eu redesenhei toda vez que ela mudava as coisas de lugar. Quando abri o papel, vi 3 setas desenhadas. Uma apontava para o armário onde a pasta ficava escondida. Outra indicava a gaveta onde o pendrive era guardado. A terceira apontava para a bolsa que Rovan tinha levado naquele dia. Eu dobrei o papel novamente. 3 setas. Um retângulo. Um desenho menor. E outra marca. Durante todo esse tempo, eu achei que fosse apenas um desenho de uma casa. Olhei para Sawyer. Você tentou me contar isso por 2 anos? Ele apenas respondeu. Sim. No pendrive dele havia uma frase escrita à caneta. Para alguém que acredita em mim. Cormac conectou o dispositivo em outra entrada do notebook. Abriu a primeira pasta. Depois fechou o computador. Ele disse. Vamos falar com Brown depois do jantar. Não antes. Sawyer completou. Eu também salvei tudo no Google Drive. Na conta da escola.
Os alunos das escolas de Portland têm uma. Minha mãe não tem a senha. Nesse momento, minha mãe passou pela porta da sala de jantar carregando uma pilha de pratos pequenos. Ela viu o pendrive. Viu a pasta aberta sobre a mesa. Viu todos nós reunidos em volta daqueles documentos. Mas não disse nada. Apenas pegou o protetor solar da minha mão. Virou-se e voltou para a cozinha. O silêncio dela dizia tudo. Ela não perguntou o que estávamos fazendo porque ela já sabia. Cormac abriu a pasta novamente e foi até a aba marcada como a saúde mental. Dentro havia uma cópia da minha avaliação psicológica do Reed College Health and Counseling Center, datada de 2013. Preso na frente do documento havia um formulário de autorização de acesso a informações médicas. Minha assinatura estava lá. A data era 15 de agosto de 2011, uma semana antes de eu me mudar para o dormitório da faculdade. Na margem havia uma anotação em caneta azul, escrita com a letra organizada de professora da minha mãe. Útil para procedimentos futuros. Manter atualizado. A última atualização estava marcada. 12 de janeiro de 2026. Cormac olhou para o documento. Essa não é a letra da Rova. Eu respondi calmamente. Eu sei. Eu assinei uma autorização quando entrei na Reed. Nunca lembrei de cancelar. Ela usou isso durante 15 anos. Virei a próxima página. Era uma carta do setor de saúde e aconselhamento da Reed College endereçada a Adelaide Butler. Conforme sua autorização médica registrada, enviamos os documentos solicitados referentes à avaliação de sua filha. Passei para a próxima aba. Círculo social. Havia uma lista com 12 nomes. Todas as pessoas importantes da minha vida estavam ali. Ao lado do nome de Callie, escrito em azul. Leal a me contatar apenas se ela começar a duvidar. Ao lado de Megan Fielding, minha doula. Entrou em contato em 2 de abril. Simpática. Pode ser útil. Passei para outra aba, Finanças. Rovan tinha uma cópia impressa do documento de encerramento da compra da nossa casa em Selwood. Ela tinha informações do nosso financiamento e havia marcado a linha referente ao nosso primeiro pagamento. Ao lado, escreveu, risco de segunda renda, exposição ao trabalho freelancer de Cormac, 3º trimestre. Continuei olhando os documentos e abri outra seção, trabalho. Ela tinha os nomes dos meus 2 supervisores no Morrison. Tinha anotações sobre o meu ciclo de avaliação profissional. Havia até uma captura de tela de uma publicação privada que eu tinha feito no LinkedIn falando sobre esgotamento depois de um caso difícil. Meu celular vibrou na minha mão. Era Megan. Atendi. Ela disse, Madison, eu queria falar com você há algum tempo. Uma mulher chamada Rova entrou em contato comigo algumas semanas atrás. Ela disse que era sua irmã e que estava tentando se preparar para uma possível crise no período pós-parto. Megan continuou, ela fez muitas perguntas específicas sobre sua disponibilidade fora do horário de trabalho. Alguma coisa naquela conversa pareceu errada. Eu respondi, obrigada por confiar nessa sensação. Você fez certo em prestar atenção. Desliguei a ligação. Foi então que vi meu pai parado na porta da cozinha. Ele estava com uma mão apoiada no batente, exatamente no mesmo lugar onde ficou no dia em que quebrei o vaso aos 12 anos. Ele disse, vocês meninas precisam parar de transformar tudo em um problema. Eu olhei para ele e falei, pai, olha o que está nessa pasta. Ele baixou os olhos para os documentos. A expressão dele não mudou para arrependimento. Mudou para decepção. Mas não era decepção com a situação. Era comigo. Ele disse, nós só queríamos ajudar sua irmã. Ela não conseguiu ter filhos. O que você esperava que fizéssemos? Eu respondi, vocês poderiam ter amado ela exatamente como ela era. Ele desviou o olhar e encarou Cormac, tentando transformar aquilo em uma conversa entre homens. Cormac, vamos lá. Você é uma pessoa razoável. Cormac nem levantou os olhos da pasta. Apenas respondeu, Charles, eu sou a pessoa mais razoável nessa casa. É justamente por isso que eu não vou discutir com você agora. O rosto do meu pai ficou fechado. Ele se virou e voltou para a cozinha.
Alguns segundos depois, ouvi o som de uma garrafa de cerveja sendo aberta. Naquele momento, eu endireitei a postura. Segurei a lista impressa com os 12 nomes e falei para a porta vazia, em voz calma: você escreveu isso nessa pasta, pai, ou a mãe escreveu por você? De qualquer forma, está dentro da sua casa. Foi naquele instante que parei de esperar que ele finalmente agisse como meu pai. Nos 4 minutos seguintes, Rova negou 3 vezes o que estava diante dos olhos de todos. E foi naquele momento que ficou claro quando ela mentiu até para a própria mãe. A casa inteira parecia ter ficado em silêncio. Rovan saiu da cozinha e foi para o corredor segurando a bolsa em uma mão, mas sem as chaves na outra. Ela tocou o bolso da calça, depois o bolso do casaco e depois procurou dentro da bolsa. Então perguntou sem olhar para ninguém: Sawyer, querido, você viu minhas chaves? Ele respondeu: não, mãe. A voz dela ficou um pouco mais alta. Adelaide? Minha mãe respondeu da sala: devem estar na sua bolsa, querida. Rova entrou na sala de jantar e viu a pasta aberta sobre a mesa. Seus olhos se moveram por uma fração de segundo. Depois ela sorriu. Isso não é o que parece. Cormac levantou a aba marcada como a saúde mental e virou a pasta na direção dela. Ele não disse uma palavra. Rova então tentou explicar: eu só estava juntando algumas coisas há meses para o chá de bebê. Eu ia transformar tudo isso em um pequeno livro. Um presente para nós duas. Cormac bateu o dedo sobre a carta do Reed Health e olhou diretamente para Rova. Explique isso. Rova não respondeu de imediato. Ela olhou para minha mãe. Minha mãe entrou no vão da porta, colocou a jarra de água sobre a mesa e ficou em silêncio. Rovan tentou novamente. Dessa vez, virou o corpo na minha direção. Sua expressão mudou. Ela tentou parecer gentil, quase triste. Madison, você teve uma crise quando tinha 17 anos. A mamãe me contou que você quase. Eu interrompi. Minha mãe contou algo que nunca aconteceu. Fiz uma pausa. E você escreveu tudo isso para guardar. Rovan olhou novamente para minha mãe. Mom, fala alguma coisa. Minha mãe respondeu em voz baixa. Rovan, querida, sente-se. Mas Rovan permaneceu de pé. Ela levantou a voz um pouco. Isso era proteção. Se alguma coisa acontecesse depois que o bebê nascesse, eu precisava saber como ajudar. É isso que irmãs fazem. Do canto da sala, Callie levantou o celular. Na tela estava a tia Marion. Ela aproximou a câmera do rosto. Marion falou. Eu mantive um registro Butler por 4 anos, Rovan. 38 anotações. Tenho sua letra em 9 cartões de Natal da Adelaide. Tenho sua letra nas informações médicas da gravidez da Everly. Tenho sua letra em uma lista dos meus próprios medicamentos depois da minha cirurgia no quadril. Ela respirou fundo. Tenho 3 cartões de aniversário seus onde você perguntou como estava a pressão do Bill 3 anos depois que ele morreu. Você não lembrava que ele tinha falecido. Mas lembrava exatamente quais remédios ele tomava. O rosto de Rovan perdeu a cor. Então a voz de Everly saiu pelo alto-falante do celular. Rovan, você destruiu meu casamento. Você tinha uma pasta sobre a minha filha. Ela tem 8 anos. Logo depois, a voz de Joss veio do outro telefone colocado sobre o aparador. Você tirou 8 meses da minha relação com a minha mãe. E chamou isso de cuidado. Na sala de jantar havia 3 telas abertas. Marion aparecia em uma. Everly e Joss estavam nas outras. Minha mãe continuava parada na porta, com as mãos vazias. Pela terceira vez, Rovan tentou negar. Todas as famílias têm segredos. Todas as famílias guardam informações. Eu apenas organizei as minhas. Coloquei a mão sobre a capa da pasta. Olhei para ela. R.O., um álbum de memórias não tem o nome de uma empresa de investigação na capa. Um álbum de memórias não tem autorização de acesso médico. Um álbum de memórias não tem um contrato de aluguel dentro. Ela mudou de expressão quando ouviu a última palavra. Contrato de aluguel. Cormac percebeu. Ele abriu a parte de trás da pasta e retirou uma cópia dobrada de um contrato residencial.
A data da assinatura era 12 de março. O endereço ficava na Southeast Boulevard, a apenas alguns minutos da nossa casa. Ele levantou o documento. Essa mudança estava planejada para acontecer justamente no dia em que eu viajaria a trabalho. Você pretendia aparecer na casa da minha esposa enquanto eu estivesse fora. Levaria uma mala. Diria que ficaria apenas uma noite. Depois seriam 2. Depois uma semana. A voz dele permaneceu calma, mas cada palavra parecia pesar mais. Então você estaria lá quando o bebê nascesse. Sentada ao lado da Madison enquanto ela dormisse. Fazendo ela acreditar que precisava da sua ajuda. Ele apontou para a anotação na pasta. Era isso que significava o semana 30. Rowan ficou olhando para o chão. Pela primeira vez naquele dia, ela não tinha uma resposta pronta. Cormac olhou para Rowan e falou com uma calma que tornava tudo ainda mais sério. Eu escrevo sobre pessoas como as que trabalham na Kensington e Ridgeway. Isso faz parte do meu trabalho. Já entrevistei 22 mulheres cujas mães ou irmãs usaram esses tipos de serviços para transformar uma falsa preocupação em uma tentativa de assumir controle sobre a vida de outra pessoa. Eu conheço esse roteiro. Ele apontou para a pasta sobre a mesa. Eu sei que o primeiro passo costuma ser conseguir um lugar para morar a poucos quilômetros da pessoa-alvo. O segundo é tentar entrar como contato de emergência no hospital. O terceiro é colocar informações no histórico do pediatra. O quarto é fazer uma denúncia para os serviços de proteção infantil depois que a mãe passa uma noite inteira dormindo ou demonstra estar exausta. Ele olhou diretamente para Rowan. Você está apenas no primeiro passo. Devagar, Rowan se sentou na cadeira da sala de jantar mais próxima da parede. Sawyer caminhou até o outro lado da mesa e ficou atrás dela. Ele não encostou nela. Não disse nada. Apenas permaneceu ali. Depois de alguns segundos, Rowan falou em voz baixa. Eu só queria ser amada do jeito que ela é. Eu perguntei. Amada como quem? Ela não respondeu. Continuei parada, usando os sapatos baixos que ainda cabiam nos meus pés inchados. Coloquei uma mão sobre minha barriga. Perguntei novamente. De quem você está falando, Rowan? Mais uma vez, silêncio. Mas eu sabia que ainda havia algo escondido naquela história. Algo além daquela pasta. Eu conseguia sentir isso no ambiente. Então subi as escadas. Fui até o quarto da minha mãe. Abri a porta do armário embutido que ela mantinha trancado desde que eu tinha 6 anos. Naquele dia, estava aberto. Por tantos anos ele ficou fechado que, durante a adolescência, eu simplesmente parei de tentar descobrir o que havia ali. Na prateleira de cima havia 3 pastas grossas, todas organizadas perfeitamente. Tinham capas cinza prateadas e etiquetas impressas em letras bem alinhadas. Marin R. 1999 a 2002. Marston R. 2003 a 2005. Marston R. 2006 a 2008. Peguei a primeira pasta. A etiqueta estava escrita com a letra da minha mãe. Abri. A primeira página era uma tabela com o peso de Rowan desde os 12 anos. Ao lado do gráfico havia uma anotação em caneta azul. Aumentar 200 calorias aos domingos para cobrir evidências. Virei a página. Era uma lista das amigas que Rowan tinha feito na 7ª série, acompanhada de avaliações pessoais. Emily Franks, família instável, provavelmente dependente. Manter distância. Grace Weaver, muito bonita, pode se tornar uma concorrente. Sentei na beirada da cama da minha mãe. Continuei lendo. Cada namorado que Rowan teve. Cada visita ao conselheiro escolar. Cada carta que ela escreveu para uma amiga. Tudo estava ali. Copiado. Arquivado. Comentado. No segundo arquivo, de 2003, encontrei uma fotografia de Rowan aos 16 anos em um baile de acampamento de verão. A imagem parecia ter sido tirada escondida, atrás de uma árvore. Abri a terceira pasta. Fui até a última página. A data era agosto de 2008. Rowan tinha 21 anos e morava em seu primeiro apartamento com um rapaz chamado Peter, um relacionamento que durou apenas 6 meses.
Na parte inferior da página, minha mãe tinha escrito com sua letra azul organizada: Rovan vai manter registros assim para os próprios filhos um dia. Fechei a pasta. Naquele momento, tudo fez sentido. Minha irmã tinha sido criada por uma mulher que transformava pessoas em objetos de observação. Ela cresceu acreditando que aquilo era uma forma de amor. Peguei as 3 pastas. Desci as escadas. Coloquei todas sobre a mesa da sala de jantar, bem na frente de Rovan. Minha mãe entrou logo atrás de mim. Quando minha mãe viu as pastas, ela endireitou a postura. Pela primeira vez naquele dia, pareceu realmente abalada. Ela disse: Madison, isso não é. Eu a interrompi antes que terminasse. Sente-se, mãe. Ela ficou parada por alguns segundos, mas acabou sentando. Então olhei para Rovan e falei: Isso pertence a você, não a mim. Ela não respondeu. Nem levantou os olhos. Apenas passou os dedos pela capa da primeira pasta. Suas mãos tremiam. Eu disse: Ela fez com você exatamente o que você fez comigo. Isso não apaga o que aconteceu com Everly, com Pepper, com Joss ou comigo. Mas você precisa entender de onde isso veio. E a mãe precisa entender que nós sabemos. Rovan abriu a primeira pasta. Parou na página com o histórico de peso dela. Seus olhos percorreram a anotação escrita na margem. A respiração dela mudou quando percebeu o que estava ali. Eu olhei para minha mãe e disse: Você sempre destruiu suas filhas. Fez isso com a Rovan. E teria feito isso com meu filho também. Minha mãe não respondeu. Não negou. Não tentou se defender. Apenas permaneceu sentada em silêncio. Rovan fechou a pasta devagar. Ela fez apenas um aceno com a cabeça, como se finalmente tivesse entendido algo que passou anos ignorando. Não abriu as outras 2. Levantou-se e caminhou até a porta da frente. Cormac não tentou impedi-la. Sawyer também não foi atrás dela. Minha mãe chamou o nome dela 3 vezes, mas Rovan não olhou para trás. Coloquei as chaves do carro dela sobre a mesa perto da entrada. Ela pegou as chaves e saiu. A porta se fechou suavemente. Callie voltou para a mesa e colocou as 2 mãos sobre a superfície, tentando processar tudo. Tia Marion, que ainda estava na chamada de vídeo, olhou para a câmera e disse: Eu amo você, Madison. Eu amo você, Sawyer. Então encerrou a ligação. Cormac fechou a pasta em silêncio e pegou a bolsa. Sawyer olhou para todos nós e perguntou, quase sem direcionar a ninguém: Eu posso ir para casa com vocês? Eu respondi: Pode. Voltamos para casa no carro do Cormac, com Sawyer sentado no banco de trás segurando a mochila no colo durante todo o caminho. Ele não falou nada. Não precisava. Quando chegamos à nossa casa em Selwood, ele ficou sentado na escada da entrada por alguns minutos antes de entrar. Era como alguém que tinha caminhado por uma distância enorme e ainda precisava ter certeza de que o chão continuava firme. Os 21 dias seguintes foram os mais silenciosos que eu já vivi. Na segunda-feira de manhã, liguei para o consultório do Dr. Grantham e pedi para alterar meu contato de emergência. Coloquei Callie no lugar. Também pedi que registrassem que Rovan Marston não tinha autorização para receber nenhuma informação sobre meu atendimento, em hipótese alguma. A funcionária respondeu: Obrigada por nos informar. Vamos deixar isso registrado. Ela não perguntou o motivo. Talvez porque já tivesse ouvido aquela frase antes. Na terça-feira, entrei em contato com o Morrison e antecipei minha licença maternidade em 2 semanas. Meu supervisor apoiou a decisão sem fazer perguntas. Eu apenas disse que uma situação familiar havia mudado. Ele respondeu: Cuide de você e do bebê. Os casos vão continuar esperando. Na quarta-feira, 3 dias depois da festa, Cormac sentou em sua mesa e abriu o Substack dele, chamado Siglines. Ele vinha pensando naquele texto há 4 anos. Escreveu tudo de uma vez. O título era Um Negócio Familiar de Observar. Ele não usou nossos nomes, nem o nome de Rovan, nem o nome da empresa que aparecia na pasta. Ele falou sobre um padrão. Sobre contratos de aluguel assinados cedo demais. Sobre anotações escondidas na letra de uma mãe planejando o futuro da própria filha. Antes de publicar, ele me enviou o texto.
Li 2 vezes. Depois respondi apenas, publique. Ele publicou em 21 de maio. Nas primeiras 48 horas, o artigo alcançou 380 mil visualizações. Cormac desativou os comentários. Ele não queria mais barulho. No dia 22 de maio, minha mãe perdeu a liderança do grupo de estudos bíblicos na Igreja Presbyteriana de Portland. Ela manteve aquele cargo por 11 anos. O líder da igreja que ligou para ela não mencionou o artigo. Não precisava. Portland Presbyteriana era uma comunidade pequena, e muitas das famílias dali eram as mesmas pessoas que recebiam os cartões de Natal cuidadosamente enviados por Rowan todos os anos. No dia 23 de maio, tia Marion veio de Salem e passou 2 horas na nossa sala de estar. Ela falou pouco. Apenas ficou ali, segurando a mão de Sawyer enquanto ele assistia a um documentário sobre áreas costeiras e pântanos salgados. Em determinado momento, ela disse que estava orgulhosa dele. Não perguntou o que ele tinha visto, nem tentou fazê-lo reviver aquilo. No dia seguinte, 24 de maio, escrevi uma carta à mão para os meus pais. Foram 2 páginas. Não usei minha linguagem profissional, nem tentei suavizar o que eu sentia. Disse que o contato entre nós terminaria. Expliquei que, se algum dia eles quisessem conhecer o neto novamente, essa seria uma decisão que ele tomaria quando fosse adulto. Eu não seria mais a ponte entre eles. Fechei o envelope. Cormac levou a carta até o correio porque eu não queria nem passar pela caixa de correspondência na esquina da nossa rua. Naquela noite, minha mãe ligou 12 vezes. Eu não atendi nenhuma. Na 13ª ligação, Cormac pegou o telefone no viva voz e usou a mesma voz calma que tinha usado naquele corredor no dia da festa. Adelaide, Madison terminou. Não ligue mais para este número. Ele desligou. Depois tirou o telefone fixo da tomada, beijou minha testa e disse, agora está silencioso. E tudo bem que seja assim. No dia 26 de maio, Everly me ligou de Boise. Ela contou que Piper tinha perguntado por que tia Rowan não tinha enviado um cartão de aniversário naquele ano. Everly explicou a verdade usando palavras que uma criança de 8 anos conseguiria entender. Depois, Piper desenhou uma casa com uma porta que podia ser fechada. Everly tirou uma foto do desenho e me enviou. Eu coloquei na nossa geladeira. No dia 27 de maio, Rowan deixou Portland. Ela encerrou o contrato do apartamento na Southeast Boulevard e aceitou perder o depósito. Depois alugou um pequeno estúdio em Eugene, perto de onde Joss morava. Até hoje eu não sei se aquilo foi uma tentativa de recomeçar ou apenas uma nova forma de se aproximar de pessoas que ainda tinham alguma ligação conosco. Ela enviou uma mensagem para Sawyer dizendo que sentia muito e que esperava que ele estivesse bem. Mas não mandou nada para mim. No dia 28 de maio, Rowan voltou para Portland e foi até um cartório em um pequeno escritório comercial em Milwaukee. Lá, assinou um acordo temporário de guarda sem advogado, permitindo que Cormac e eu ficássemos responsáveis pelos cuidados de Sawyer por 6 meses, com possibilidade de renovação. Ela não pediu nada em troca. Não tentou argumentar. Nem sequer conseguiu olhar diretamente para o tabelião. Cormac havia mandado dizer, por meio de um conhecido da família, que existia a possibilidade de ele escrever um segundo artigo. Mas a verdade é que ele nunca chegou a fazer isso. Não seria necessário. Naquela noite, Sawyer entrou em nossa casa carregando apenas uma mochila, uma bolsa de viagem e uma caixa plástica com algumas lembranças que Rowan tinha dado a ele durante 7 anos. Ele colocou a caixa no degrau da entrada e disse, eu não quero essas coisas. A gente pode jogar fora? Cormac respondeu com calma, vamos guardar na garagem por enquanto. Semana que vem decidimos juntos. Tudo bem também. E foi assim que começamos a reconstruir uma nova rotina. Às vezes, a pessoa mais importante na vida de alguém não é quem tem o mesmo sangue, mas quem percebe quando algo está errado e escolhe ficar. Pode ser uma tia, um tio, um primo mais velho, um treinador ou qualquer adulto que enxergou algo que os outros ignoraram. Se alguém na sua vida precisa saber que existe uma porta aberta para ele, mostre isso hoje. Porque, às vezes, saber que alguém está disposto a ouvir muda tudo. Inscreva-se para que outra família que esteja passando por algo parecido também possa encontrar esta história. Na primeira noite, Sawyer escolheu dormir no sofá-cama da sala. Ele disse que era mais perto da porta.
Cormac e eu deixamos a porta do nosso quarto aberta. Não fizemos nenhum comentário sobre isso. Apenas deixamos aberta. Por volta das 11 da noite, quando passei pela sala para pegar um copo de água, ouvi a voz dele vindo do escuro. Tia Madji. Eu respondi, oi, garoto. Ele disse, obrigado por olhar aquele vídeo, pelo minuto 2 horas e 38. Eu respondi, obrigado por ter me mostrado. Depois de alguns segundos, ele perguntou, a gente pode deixar a luz da varanda acesa? Eu disse que sim. Fui até o interruptor e acendi. Depois voltei para o quarto. Só contei para Cormac o que Sawyer tinha falado na manhã seguinte. Ele colocou a xícara de café na mesa e ficou olhando pela janela em silêncio por alguns instantes. Então disse, vamos deixar essa luz acesa por muito tempo. Nos dias seguintes, Sawyer começou a experimentar pequenas coisas da nova rotina. Perguntou qual era o horário normal do jantar. Quis saber se podia deixar a escova de dentes no banheiro de hóspedes ou se preferíamos que usasse o banheiro do corredor. Perguntou se precisava fechar a porta do quarto à noite. Cormac respondia sempre da mesma maneira, você escolhe. Depois nos conta. E seguimos a partir daí. Sawyer escolheu o banheiro de hóspedes. Escolheu deixar a porta do quarto aberta. Escolheu jantar conosco e depois levar o prato para o sofá, porque aquele sofá era o lugar onde ele tinha dormido na primeira noite e ainda era o lugar onde ele se sentia seguro. Nós deixamos. Ele não precisava ser colocado à prova. Ele precisava sentir que acreditávamos nele. No segundo domingo, ele me perguntou se poderia participar de um programa de futebol de verão. Ele nunca tinha jogado em um time antes. Eu disse que sim. Na segunda-feira de manhã, liguei para a Selwood Community Recreation e fiz a inscrição dele. Quando desliguei o telefone, sentei na mesa da cozinha e chorei pela primeira vez desde a festa. Porque eu lembrava da pergunta certa que tia Marion tinha feito no Dia de Ação de Graças de 2022, e de como ninguém tinha dado atenção à resposta que ela tentava encontrar. No último domingo de maio, terminamos o quarto do bebê. Cormac montou o berço sobre o tapete. Sawyer pintou uma pequena nuvem na parede acima do trocador. Callie trouxe o jantar. Megan Fielding passou para deixar um livro sobre os primeiros meses após o parto e acabou ficando para tomar chá. Coloquei um porta-retrato na prateleira perto da janela. Dentro dele havia 7 rostos. Sawyer no Dia de Ação de Graças de 2024, antes de entendermos tudo o que estava acontecendo. Tia Marion usando seu lenço. Callie na formatura de Reed. Everly com Piper. Joss com a mãe dela, em uma foto tirada na costa do Oregon no verão anterior. Cormac sentado no laptop, rindo de algo fora da câmera. E eu? Não havia nenhuma foto das pessoas que passaram anos observando cada detalhe da minha vida. Havia apenas fotos das pessoas que realmente me enxergaram. Fiquei parada perto da janela com a mão sobre minha barriga. A janela estava aberta. Não havia ninguém na calçada. Ninguém parado perto da cerca do vizinho. Pela primeira vez em muito tempo, a câmera estava apontada para o outro lado. Eu falei baixinho para o quarto, mesmo sem ninguém responder, ninguém vai ficar apenas observando vocês. As pessoas certas vão amar vocês. Naquele momento, o bebê se mexeu.